Argumentos do Espírito. Leitura bíblica. Livro do apóstolo João, capítulo 16, versículos 5 a 11. A palavra diz mais: agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. O juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando orando em família, um encontro com Deus através deste devocional. Um momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual, a blindagem da nossa família, a criação dos filhos e do nosso relacionamento. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Dando continuidade ao 7º módulo, reconvocados e amparados na missão, o versículo em destaque encontra-se em João 16, versículo 8. A palavra diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção, argumentos do Espírito. Certa vez uma senhora compartilhou comigo sua preocupação com o marido. Ele era profundamente cético e ela não conseguia convencê-lo a ir à igreja com ela. Ao longo desses meses nos esforçamos em nos aproximar dele, fazer amizade e testemunhar para ele sobre o Evangelho. As perguntas dele eram complicadas e o ceticismo só piorava tudo. Depois de 2 anos, ele compartilhou sua alegria por hoje entender que Jesus o amava, mesmo sendo uma pessoa tão cética e questionadora. Esse não é o único exemplo de pessoa que chegou à fé em Jesus, passando por muitos questionamentos e até por uma negação da própria existência de Deus. Embora nossos argumentos e nosso esforço sejam importantes para alguém ter acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, não são nossos bons argumentos, eloquência ou capacidade intelectual que produzem a mudança de posição dessa pessoa. O convencimento de alguém que vive conforme os padrões do mundo, obedecendo a uma lógica contrária a Deus, não é obra nossa. O Espírito Santo é quem convence essa pessoa da sua situação e a faz perceber quem Deus é e o que Ele faz por nós. Em Jesus, o nosso Criador ama profundamente o mundo que persegue os que testemunham o Evangelho e cuja lógica se opõe ferozmente à divina. É nesse mundo que nós vivemos e é para ele que Deus envia seu Espírito. O desejo de Deus é a salvação de toda a humanidade. Por isso, lembre-se de que anunciar o amor de Deus em Jesus, testemunhar do que Ele fez por você e eu e em você, não é um fardo, mas um poder dado pelo Espírito. O convencimento não virá dos seus argumentos, mas Deus os usará para, através do Espírito agindo em você, promover mudança de vida. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Vamos nos deleitar no versículo em destaque, João 16, versículo 8. Sem o Espírito não haveria fé nem novo nascimento, ou seja, não haveria cristãos. Um cego não responde ao estímulo da luz. O que isso quer dizer então, irmão? Deveríamos concluir que a pregação do Evangelho é perda de tempo e definir o evangelismo como um empreendimento inútil destinado ao fracasso? Não, porque o Espírito habita na igreja para dar testemunho de Cristo. Aos apóstolos, ele testemunhou por meio da revelação e da inspiração. Para nós, ao longo das eras,
Ele testemunha iluminando, ou seja, abrindo os olhos cegos, restaurando a visão espiritual, capacitando os pecadores a ver que o Evangelho é realmente a verdade de Deus, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e que Cristo é, de fato, o Filho de Deus. Quando Ele vier, nosso Senhor prometeu, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Continuando, em um comunicado que surpreendeu seus apreensivos seguidores, Jesus disse-lhes que era para o bem deles, que estava prestes a deixá-los. Ele disse que unicamente a sua partida possibilitaria ao Espírito Santo iniciar seu ministério pleno no mundo. De acordo com Jesus, esse trabalho centraliza-se em um tríplice ministério que abarca o pecado, a justiça e o juízo. Primeiro, o Espírito Santo convence homens e mulheres do pecado. A má notícia sobre nós vem antes da boa notícia acerca da salvação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos de ajuda. Não podemos resolver este grave problema por conta própria. Não importa quão ricos ou inteligentes ou cultos sejamos, temos uma doença terrível chamada pecado. Comentando sobre a obra do Espírito de convencer-nos do pecado, Jesus acrescentou: porque os homens não creem em mim. Versículo 9. Aqui está a questão fundamental, o coração de tudo. Quando comparecermos perante Deus, o problema não será o que fizemos, os pontos obtidos com nossas boas e más ações, mas o que fizemos com Jesus. Ele é a nossa salvação. Não temos esperança a não ser no seu nome. Essa foi a condenação de antigamente. Jesus veio e homens da religião escolheram as trevas e não a luz. Hoje, a condenação não é diferente, pois o Espírito Santo perpetua o ministério de Jesus. Em segundo lugar, o Espírito Santo convence os homens e as mulheres da justiça. Toda pessoa tem normas para a sua vida. A sociedade estabelece leis, regras de etiqueta e comportamento aceitável. Mas só Deus define o que é justiça. Os padrões de Deus são muito mais elevados que os nossos. O Espírito Santo convence a relação à justiça, disse Jesus, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Enquanto Jesus andou entre nós, sua palavra e ações definiram a justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a lei encarnada. Mas aquela voz não está mais entre nós. Aquelas mãos não servem mais à humanidade. Como conheceremos a justiça hoje, irmão? Através do Espírito Santo, que aponta para Jesus, o padrão eterno de Deus. Terceiro, o Espírito Santo convence do juízo. O príncipe deste mundo já está condenado, explicou Jesus. A luz da vida de Cristo, especialmente a luz que emana do Calvário, o mal é desmascarado. O Espírito nos mostra que Satanás é um mentiroso e um assassino. A condenação de Deus com razão repousa sobre o Satanás e sobre todos aqueles que optam por andar em seus caminhos. Jesus deveria deixar este mundo para o nosso bem? À luz do tríplice ministério do Espírito Santo, sim. E eu externo do fundo do meu coração esta reflexão para a sua vida. Quando o Espírito de Deus abriu seus olhos, o que ele lhe revelou sobre você mesmo, sobre Deus? Ore agora, meu irmão, minha irmã, pedindo que o poder do Espírito ilumine alguém que precisa conhecer a Deus. Ore também para que o Espírito Santo revele o papel que ele tem para você na vida dessa pessoa. Eu também incluo a sua família, seus filhos e parentes queridos. E eu também incluo você que está ouvindo esta mensagem. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras em nome de Jesus. Vamos nos conectar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aviva a tua obra em minha vida hoje. Eu incluo a minha família, meus filhos, parentes queridos e a cada um que está se deleitando nesta mensagem. Senhor, que teu Espírito, agindo em mim, convença outros de que também carecem de ti. Eu incluo aqueles que estão necessitando de intervenção divina nos lares abandonados, nos hospitais, nas UTIs, por aqueles que estão lutando contra o câncer, contra as enfermidades da vida, por aqueles que foram abandonados, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão carecendo do seu amor perpétuo.
Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.